Olá, tudo bem? O objetivo dessa aula é tratar sobre a filosofia antiga, a história do pensamento, sobretudo situada no nascimento desse pensamento filosófico ocidental. Para isso, a gente separa didaticamente, pedagogicamente, a história da filosofia antiga em dois momentos. O primeiro momento, que é chamado de período arcaico, e o segundo, que é o período clássico. Então, a ideia é conversar brevemente sobre cada um desses dois pontos para que a gente consiga ter essa visão holística do que foi a filosofia na Idade Antiga. Então, começando com o período arcaico, a gente tem exatamente o nascimento do pensamento filosófico grego. Ele decorre de uma transição do pensamento mítico, então a gente tem toda a história dos mitos, o período homérico, que vai ser, na visão inclusive de muitos autores que interpretam essa transição, um período de razão, um período de reflexão, no entanto, se valendo de elementos que são religiosos, que são não necessariamente presos à realidade. E os primeiros a quererem pensar efetivamente a realidade a partir de coisas concretas, entendendo o que constitui a vida, o que caracteriza aquilo que a gente chama de vida, um conceito tão difícil de definir, foram os pensadores pré-socráticos. A gente costuma dividir a filosofia antiga entre pré-socráticos e pós-socráticos, justamente pela pertinência do pensamento de Sócrates como um divisor de águas. O grande fundamento dos pensadores pré-socráticos é justamente querer descobrir a origem da vida, não uma origem numa perspectiva científica, como se, por exemplo, estivesse investigando de onde ela veio a partir de processos da própria natureza, mas o que caracteriza a vida. A filosofia nasceu de um espanto muito simples, de observar, por exemplo, o movimento de uma planta nascendo e nesse movimento de uma planta nascendo, então ela brotando, entender o que é esse movimento e como que esse movimento é aquilo que a gente chama de vida. Então, os pré-socráticos, eles passaram a querer compreender esse movimento da vida, transitando então do pensamento mitológico a partir de elementos que são racionais. Os principais nomes aí que se destacam nesse período é o de Tales de Mileto e de Heráclito de Éfeso. São os dois pensadores que tiveram uma filosofia bastante profunda para a compreensão da vida, do cosmos, da própria natureza, e para isso eles buscavam aquilo que estaria como se fosse no mais profundo âmago da nossa própria condição, que eles chamavam de arquê. Então, essa arquê é aquilo que depois a gente ficou conhecendo como essência da própria vida, da natureza, é o elemento que eles passaram a buscar em seus pensamentos. Para isso, vale destacar que pensadores como Hegel, e aí a gente já está falando de interpretadores desse período da Idade Moderna, eles destacam a importância de ler, por exemplo, Tales de Mileto e Heráclito, pela perspectiva da metáfora. Por que eu digo isso? Porque esses autores se valeram de elementos da própria natureza para referirem-se àquilo que seria arquê, a essência. Então, no caso de Tales de Mileto, a água, e no caso de Heráclito, o fogo. É óbvio que nessa perspectiva metafórica, a gente não está dizendo que esses autores acreditavam que a gente era feito de água ou de fogo, ou que isso de fato dissesse sobre a nossa essência. A ideia desses autores era mostrar simbolicamente como que a água, um elemento da própria natureza, é também um elemento que permite compreender a multiplicidade dos seres na mesma medida em que eles ainda são unos. E o fogo, para Heráclito, a condição do movimento, um movimento que caracteriza todos os corpos, que caracteriza inclusive a vida. E em relação ao período clássico, a gente tem gradativamente uma transição de pensamento em que essa arquê, que é esse elemento que caracteriza a vida, que caracteriza a existência daquilo que seria do nosso mais profundo ser, para agora uma reflexão que está deslocada a uma compreensão racional, não da origem de todas as coisas ou desse pensamento pela perspectiva de um arquê, mas antes de uma reflexão que tem a ver com o próprio ser humano. Então, a gente tem aí a filosofia de Sócrates como esse grande elemento de transição, e Sócrates, de algum modo, abandona essa reflexão da arquê, dos elementos que constituem a vida e a própria natureza, para entender a condição humana, para entender qual é a natureza humana. E aí, dentro dessa condição reflexiva, a gente já tem, então, especificamente no período clássico,
uma vertente de filosofia que vai ter, sobretudo, a intenção de desenvolver a razão, de se desprender de todos os elementos mitológicos que ainda eram comuns, por exemplo, ainda na filosofia dos autores pré-socráticos, para agora desenvolver um pensamento que seja de cunho absolutamente antropológico. Então, essa reflexão, ela se desdobrou em dois grandes nomes, Platão e Aristóteles. Então, Platão, o grande discípulo, né, de Sócrates, grande nome de referência para a filosofia socrática, que basicamente compreendeu a realidade a partir de uma condição dual, entendendo-a a partir dos sentidos, como se fosse uma espécie de segundo grau da verdade, uma vez que os nossos sentidos captariam coisas limitadas, coisas unitárias, e o plano das ideias, que esse sim representaria a primeira situação da verdade, o primeiro grau, né, a verdade no seu sentido mais elevado, que é aquela acessada pela racionalidade, pelo pensamento e, claro, pela filosofia. Então, Platão desenvolveu todo um pensamento a partir dessa supremacia da razão sobre os sentidos, e isso se desdobrou no pensamento político, no pensamento ético, né, e, claro, em toda a sua filosofia de epistemologia também. Aristóteles, que foi aluno de Platão, inicialmente teve uma filosofia muito próxima, né, do seu professor, do seu tutor, mas depois passou a desenvolver um pensamento que lhe foi próprio, que é a ideia de que a verdade ela não estaria subsumida a uma condição de um outro plano. A verdade ela é possível pelos sentidos, porque ela é algo muito mais simples do que, por exemplo, Platão teorizou, como algo difícil de alcançar, algo que seria um projeto para uma vida toda. Para Aristóteles, se a gente organizasse o nosso raciocínio por meio da lógica, a gente conseguiria acessar o raciocínio de modo correto e, portanto, chegaríamos a verdades. Então, em Aristóteles, a gente tem uma filosofia de cunho mais prático, uma filosofia de ordem do dia a dia, digamos assim, que reflete em coisas que são relacionadas ao hábito. Então, a ética aristotélica é uma ética do dia a dia, uma ética de pensar nas pequenas situações, imaginar que tipo de comportamento seria mais adequado a partir do equilíbrio, que ele chama de justo meio entre as deficiências e os excessos, os vícios, e a partir desse equilíbrio a gente ter as nossas ações ali pautadas que nos levariam ao que ele chamou de eudaimonia, que é a ideia de felicidade.